Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mania de Cirurgia do ano de 2025. Acabamos de virar o ano, já estamos aqui com um episódio para vocês curtirem. Esse aqui é o Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgião geral. Senhores, lembrando que esse aqui é o seu congresso semanal de cirurgia. Eu tô aqui com o Dr. Diego Adão, Dr. Adriano Flug, e esse episódio que você tá ouvindo agora, ele é muito especial. Como ele é o primeiro episódio de 2025, a gente pensou em fazer um apanhado geral de coisas importantes para você que está começando o ano cirúrgico. Seja residente, seja cirurgião formado, a gente vai dar aqui algumas dicas e contar algumas coisas que a gente fez e experiências próprias em relação a todo o processo que a gente passou da cirurgia, seja durante a nossa residência, nossas brigas, nossas lutas para se manter financeiramente saudável, enfim, a gente tem dicas de estudo, vai ter um monte de coisa nesse episódio, então não se esqueça, fique até o final desse episódio. E antes de eu passar a palavra para o Dr. Diego Adão, Dr. Adriano Flug, eu vou pedir para você que está ouvindo esse podcast ou vendo no YouTube, para você dar uma curtida no episódio, ou uma curtida no YouTube. Se você ainda não segue a gente no YouTube, cara, é um absurdo isso aí. Vai pro YouTube, clica no sino lá para você seguir e clica também no sininho aí do podcast para você seguir nas duas plataformas. Você vai gostar muito. Agora eu vou passar a palavra para Dr. Diego Adão, Dr. Adriano Flug. E aí, senhores, como é que vocês estão? Ah, bom demais. Muito feliz. Ano novo, vida nova, novos planos. E empolgadíssimo para mais um ano de mania de congresso semanal. Muito feliz. Passei o Natal bem, ano novo foi tranquilo. Ganhei presente do Flug. Flugão mandou presente em casa, legal demais. Muito feliz, empolgadaço. Muito bom. Muito massa, vinheta nova e logo novo. Que isso? 2025 veio, hein? Espero isso que aí. Todo mundo tenha pulado as 7 ondinhas, mas não pule esse episódio porque tá demais. Tá sensacional. Rápido, hein? Começamos com trocadilhos. Começando muito bem o ano com trocadilhos flugianos. Muito bom. Diegão, fala aí. Tem mensagem do maníaco antes de mais nada? Havemos mensagens de maníacos. Vamos lá. Primeiras mensagens de 2025, embora sejam de 2024, né? São as últimas de 2024. Nosso querido Rurion Menezes. Fala, galera. Excelente podcast. Sobre o podcast da professora Raquel Rieira e do Rafael Pacheco em relação à cirurgia baseada em evidências. Já estou aguardando o curso de MBE, pois Rurion pode aguardar que já está, no forno, já só dourando, tá só fazendo a casquinha ali para sair do forno. Tem data já para sair, não? Tem que sair em janeiro, né? Vai sair em breve, né, pô? O Flug prometeu janeiro, eu acho que é fevereiro, vamos ver, mas logo, sai logo. Mande um abraço para os residentes de Parnaíba, Piauí. Então, aos residentes do Rurion, lá de Parnaíba, Piauí, um fortíssimo abraço para os nossos queridos maníacos aí, um fortíssimo abraço. E claro que eu sei que vocês querem o abraço do Flug, né? Então, Flugão, por favor, mande um abraço de azul de metileno para eles aí. Um belo abraço de azul. Bom demais, bom demais. Aí, na sequência, 2 comentários no episódio do ATLS. Um comentário meu, foi eu mesmo que mandei, eu como maníaco, eu não participei do episódio. Tem que ler então, pô. Mas aí eu comentei. Eu coloquei que achei o episódio excelente, lamento muito não poder ter participado, queria deixar um forte abraço pro Rodrigão. Feliz demais em ter gente tão competente na gestão do trauma. Flug, manda um abraço para os residentes de cirurgia geral da escola. Tô pedindo um abraço para eles, Flugão. Um belo abraço, um abraço com muito azul de metileno aí para todos os residentes da IPM, muito queridos. Deixar todo mundo azul lá. E a bata deles é azul, é legal que... E eu fiquei feliz que o Rodrigão respondeu o meu comentário. Ele mandou assim, os caras disseram uma coisa, mas sentiram sua falta. Rodrigo, eu tenho certeza, os caras me amam, Rodrigo. Eu não posso vir no episódio, os caras tentam remarcar, os caras ficam tristes. Eu sei como é que é, eu sei, eles sentiram. Cara, só falta soltar fogos de artifício aqui em casa, quando o Diego não tá. Aí ele manda eu também, parabéns, estamos juntos, obrigado, Diegão. Eu que te agradeço, Rodrigo, por ter vindo aí. E tem recado para você, Rodrigo, um outro comentário. O Vitor Ripardo mandou assim, nas primeiras horas de 1º de janeiro de 2021, lá em 2021, hein?
Eram 4 horas da manhã mais ou menos. Lá estava eu de R1 de cirurgia geral operando com o Dr. Rodrigo Vaz em plena madrugada, 1º de janeiro, cara. Virou o ano operando com o Rodrigão, esse cara aqui. E logo Caramba. mais um trauma para variar. Saudades daqueles plantões, quinta noite no HPS 28 de agosto. Ótimo episódio, grande abraço a todos. PS, se o Dr. Rodrigo ler isso, ou ouvir, né, tá aí ouvindo a gente, o Vitor diz que saiu de Manaus e está terminando a sub de coloprocto. Abraços, mestre. Obrigado demais aí pelo seu comentário, Vitor. Tenho certeza que o Rodrigo vai ficar muito feliz. E por fim, Muito o bom. André Sadu manda assim, sensacional episódio em relação ao episódio do Herbela sobre exorcismo. Ah, sim. Professor Herbela me... O episódio foi legal, né? Foi. O professor Herbela me parece ser muito gente fina. Parabéns a todos, Feliz Natal e Ano Novo, pleno de sucesso. De fato, o Herbela é bem gente fina mesmo, e muito obrigado pelo desejo de Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos os nossos maníacos ouvindo. Um felicíssimo Natal, para quem já passou, e um felicíssimo Ano Novo, que estamos na cara da virada do ano. Muito bom, isso aí, senhores. E aí, Flugão? Você quer contar alguma pérola estoica, alguma história de Natal, de Ano Novo aí, antes de a gente prosseguir? Ah, não, só apenas desejar um ano com muitas realizações, e o capítulo de hoje vai falar muito sobre isso, né? Sobre o que vai rolar, umas coisas para se posicionar e largar na frente esse ano, logo no comecinho. Muito bom, senhores, é isso aí. Muito bom, senhores. Depois então de mensagem de maníaco e toda essa enrolação que vocês fizeram aqui no começo do episódio, vamos mergulhar de cabeça no que a gente tinha programado para oferecer hoje nesse primeiro episódio de 2025. Como eu falei para vocês no começo, a gente separou algumas coisas para falar para vocês sobre o que fazer nesse começo de ano para ir se preparando e esquentando os motores aí para a nossa atividade cirúrgica de 2025, que eu tenho certeza que vai ser monstruosa, sensacional. Primeira coisa para a gente falar, que eu acho que são os congressos. Pessoal, tem congressos internacionais muito legais e congressos nacionais muito bons para a gente ir esse ano. Antes de eu falar para vocês alguns deles, eu queria saber do Flugão e do Diegão se vocês são do tipo que vão em congresso ou se vocês são os cirurgiões Nutelas que não vão no congresso. Não, cara, eu vou. O congresso é importante, até para dar uma relaxada, quebrar na rotina, fazer um social, né? Tem muitas coisas que você aprende nas aulas e outras coisas que você aprende fora delas, né? Tem que se expor, sempre cabe aprendendo alguma coisa. Claro que no congresso você espreme para ter um conteúdo muito diferente, poucas grandes novidades, mas tem muito mais de habilidades que você adquire no congresso que vale a pena. Boa. É isso aí. Boa. Inclusive vai ter um congresso, eu vou abrir a largada, tem um congresso importante que vai ser pertinho da gente, cara. Qual? Vai ser no Chile, a IFSO. Diferentemente das outras sociedades, a sociedade bariátrica é muito forte no seu aspecto internacional. Os congressos de cardiologia, né, de cirurgia, os americanos dominam muito. Mas na bariátrica não, cara. A IFSO ganhou sempre a vanguarda, ele é realmente forte. O Almino, um dos convidados nossos, foi inclusive presidente da IFSO. E esse ano agora de 2025, em setembro, 9 a 13, vai ser aqui no Chile, cara, aqui do ladinho. Então, putz, aqui para os brasileiros, sul-americanos, é um prato cheio pra gente ir, o melhor congresso que tem. Setembro então, né? Qual a data, Flugão? Fala de novo. 9 e 13 de setembro, é sempre no segundo semestre, né? 9 a 13 de setembro. Boa. Pra quem Chile. faz bariátrica aí, excelente opção. Imperdível, né? E você, Diegão, tem algum para sugerir aí? Eu não gosto de congresso, mas vocês não estão preparados para essa conversa? Então, brincadeira. Vou pedir para você, Gutão, falar primeiro. Eu vou dar sugestão do Congresso Brasileiro de Cirurgia, mas como ele é nacional, eu vou passar a bola para você, continuar na onda do Flug, dos internacionais, e aí depois a gente volta pro nacional e eu comento do Colégio Brasileiro. Beleza. Eu tenho uma listinha aqui que eu sempre faço no começo do ano para preparar e para se programar, né? Os congressos que eu gosto de ir. Claro que tem vários que são muito bons, tem os congressos de especialidades, etc. Mas eu acabei separando aqui aqueles que falam mais de cirurgia geral, cirurgia de emergência e trauma. Deixei alguns de fora aqui para também não ficar uma coisa muito abarrotada, mas é só porque, para citar principalmente os que eu já fui e que eu gostei bastante, né? O primeiro deles que tem internacional é em abril desse ano, que vai ser entre 13 e 15 de abril,
que é o congresso da Sociedade Europeia de Cirurgia de Emergência e Trauma, que vai ser na Alemanha esse ano. O congresso é bem legal, sempre tem o pessoal do Brasil que vai também ou apresentar trabalho, ou fazer palestra, ou mesmo só participar, é um congresso bem bacana. Na sequência, dos dias 21 ao dia 24 de maio, a gente vai ter o Congresso Pan-Americano de Trauma, que vai ser em Cuenca, no Equador. Também é um congresso super legal. Sempre tem convidados dos Estados Unidos, da América Latina, que são os expoentes em cirurgia do trauma, eles sempre vão nesse congresso também. Então tem muita palestra bacana, tem muita atividade legal. Na sequência, eu vou pular para o segundo semestre, que a gente vai ter o congresso da Associação Americana de Cirurgia do Trauma, que é a AAST, que vai ser dos dias 10 a 13 de setembro. E esse ano vai ser em Boston. Esse congresso é espetacular. Para quem nunca foi, é um congresso que é baseado em apresentação de trabalho científico. Então, é um congresso bem denso de conhecimento e geralmente é apresentação de trabalhos que vão ser publicados em alguma revista ainda. Então, a AAST é o que mais se aproxima do nosso podcast, que a gente faz o congresso semanal de cirurgia, a gente vai trazendo novidades, né? Na CDB a gente faz isso também. A gente vai falar um pouquinho da comunidade do bisturi para vocês, para quem não conhece. A gente sempre vai trazendo as atualizações praticamente em tempo real, e a AAST faz isso no congresso, é bem legal mesmo. Não só você apresenta o trabalho, como você tem uma série de experts que vão discutir esse trabalho. Então eles emitem opiniões, fazem perguntas para o apresentador. É um congresso bem legal, bem denso de conhecimento. E por fim eu tinha separado aqui o congresso do Colégio Americano de Cirurgiões, que vai ser em abril, dos dias 4 a 7 em Chicago esse ano. Também, para quem não conhece, é um congresso que precisa ir, com certeza. Milhares de pessoas do mundo inteiro vão. Ano passado foi em São Francisco, esse ano agora vai ser Chicago e é espetacular. Um monte de atividade, curso, palestra, discussão de caso, é bem bacana, acho que vale muito a pena. E Diegão, fala aí então dos nacionais. Boa. Você falou do CBC e que mais? Só alertando ao pessoal, né, que precisa de visto, né? Todos esses congressos aí precisa ter visto, né? Então a galera que quiser ir já vai atrás, porque o visto tava demorando um pouco, cara, para sair. Não tava sendo muito rápido. Questão de se você tivesse disponibilidade para ir para Campinas, Rio de Janeiro é mais rápido, mas se você, por exemplo, quem é de São Paulo, tava uns 3 a 6 meses de tempo de espera para visto. Eu não sei como é que tá agora, mas ano passado eu fui renovar o meu, tava demorando um pouquinho. Uhum. Vou falar para vocês do nosso maior congresso de cirurgia geral que tem, que é o Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Ele vai acontecer na sua 36ª edição, e este ano será lá na sede do CBC, no Rio de Janeiro. Não na sede propriamente dita, mas no estado da sede, na cidade da sede. Ele vai acontecer dos dias 7 a 10 de agosto. Então ali no meio do ano letivo, né, no mês 8, 7 a 10 de agosto. E vai ser no Rio Centro, que é aquele local próximo à Barra de convenções. Então já vai atrás da sua passagem de avião, né, para ficar mais barato. E aí acho que a dica, pelo menos para mim, para você aproveitar o máximo possível do congresso, quando eu comentei brincando aqui que eu não gosto, mas é porque o pessoal entende muito congresso como aula, né? Eu acho que a parte menos aproveitável do congresso são as aulas, né? O legal é o network, é conversar, tirar dúvida, tudo. E para você aproveitar isso, você tem que estar bem descansado, tem que estar próximo. Então já pega um hotel próximo ao congresso. Eu acho que a maior dica é essa, porque você acorda do lado, ou você vai a pé, ou você pega um Uber muito rápido. A pior coisa é você ficar longe do congresso, e aí você tem que sair mais cedo, aí você não fica com o pessoal depois do horário, porque você não quer andar em outra cidade em um horário que você não conhece. Então, minha sugestão é já ver lá onde é o Rio Centro, já pega um hotel pertinho, já compra passagem de avião, para você já se programar para já estar lá na época do congresso. E já faz um puxadinho, né? Puxa um pouquinho antes, fica no Rio, puxa um pouquinho depois, né? Aproveita lá a praia, porque quem gosta é bacana. Muito bom. Essa dica é de ouro, né? As melhores oportunidades de networking aparecem fora do congresso, né? É no café da manhã, quando você encontra o pessoal, é no jantar, é num barzinho que o pessoal vai depois do congresso. Então, essa dica é de ouro. Eu não posso deixar de falar, obviamente, do congresso que vai ter, que é o congresso da disciplina do Hospital das Clínicas, da disciplina de Cirurgia Geral e Trauma, que acontece esse ano, no dia 10, 11 e 12 de abril, e que vai acontecer lá no INRAD, aqui em São Paulo. Então se programe aí, que é logo no comecinho. Você veja que a gente está em janeiro, o primeiro congresso já é 10 de abril, né? Então você já tem que ficar atento.
Se você tem interesse, já adquire o seu ingresso também, já se prepara, pega passagem, etc. Porque as inscrições para esse congresso já estão abertas. Eu preciso até checar para os outros, mas os americanos também já estão abertos. Eu acho que do CBC também já está aberto, Pan-Americana. Então todos esses congressos já estão com as inscrições abertas. Então já escolhe o que você quer ir e já se programa para não perder nada. E geralmente o primeiro lote é mais barato. Uhum. Muitos congressos trabalham com lotes, então se você comprar antes, é mais barato. E tem um outro congresso nacional que é bem interessante também, que é o Congresso de Trauma da SBITE. O Guto faz parte da SBITE também. Só que até onde eu sei, Gutão, tem data já? Você sabe se tem a data aí? Eu não encontrei. Vai ser o próximo congresso que tem é 2026, né? Eu preciso checar exatamente a data que eu não lembro de cabeça também. Mas como é para 2026, né, ele foge um pouquinho dessa nossa lista. Mas os congressos da SBITES também são bianuais. Então ele faz um congresso que foi agora em 2024, né, em agosto. Então o próximo vai ser só em 2026. Mas pessoal que está ouvindo aí, fiquem atentos que a gente vai trazer essa novidade. Vamos divulgar também quando tiver mais detalhes aí. Então, perfeito. Então, só para saber, então, esse ano não tem congresso da SBITE, correto? Correto. No próximo ano. Perfeito, então. Muito bom, isso aí. Senhores, começo espetacular, hein, desse podcast aqui. Acho que. Já tô ansioso. Já tô ansioso, porque é muito evento. Tô ficando ansioso. Mas não tem problema. Compra todos aí, vai em todos, né? É isso aí. Muito bom. Senhores, que mais que um residente ou um cirurgião formado precisa. Para que mais ele precisa se preparar agora nesse começo do ano aí? Cursos. Manda aí. Congressos para se atualizar e vai nos cursos para se capacitar. São coisas diferentes. Congresso você vai fazer networking e fazer update de conteúdos. Curso você vai para adquirir conhecimentos teóricos e habilidades e soft skills. E aí a lista de cursos também, né? A gente tem um conjunto de cursos que são aqueles cursos stricto sensu, que são temas muito fechados que todo cirurgião tem que ter. E existe a lista de cursos lato sensu. Eu vou começar falando dos estritos. Esses não têm uma data específica, mas só para vocês se programarem. O que é importante vocês fazerem? O ATLS. Esse curso precisa. Primeiro, porque ele te dá habilidades de gestão de equipe, de sistematização. Segundo, porque quase todos os hospitais hoje em dia, para você fazer o cadastro, exige que você tenha algum desses cursos, o AT, o AC. Então, já faz. A minha sugestão, se você for se programar, tenta deixar para o segundo semestre, porque há uma grande chance, se você ouviu o episódio do Rodrigão, que é o Rodrigo Vaz, que é o presidente da Bicote, ele comentou que a nova edição da TLS deve sair no meio deste ano. E há uma expectativa, vocês dois que estavam aí no episódio, me corrija se eu estiver errado, da edição em português do ATLS 11ª edição sair junto com a edição americana. Então é muito provável que as novas edições do ATLS vão acontecer no segundo semestre deste ano, uma chance, né? Então tenta se programar aí para você fazer essa capacitação de sistematização de atendimento. Fica atento nos sites, entra no Instagram da Bicote, com certeza eles vão anunciar lá quando sair. Existe outros 2 cursos que um com certeza tem e acontece com frequência, o outro o Rodrigo prometeu que vão tentar trazer também, que eu acho que aí esse sim é para cirurgia de trauma. Um é o DSTC, que é o Definitive Surgical Trauma Care, que ele é bem bacana, ele é em modelo animal, tem convidados internacionais. Aconteceu ano passado, né, casado com o Congresso de Trauma. Muito provavelmente as universidades que oferecem esse curso esse ano devem oferecer de novo também. Fica de olho no site da SBITE, fica de olho, pesquisa DSTC, Definitive Surgical Trauma Care no Google, que assim que esses cursos forem abrindo, este vale muito a pena ser feito. É diferente, né? O ATLS não é muito para te ensinar condutas em trauma, ele é muito mais para te ensinar sistematização, logística, gerência. O DSTC não, esse aí é de conduta mesmo, você vai mão na massa, na prática mesmo. Vale muito a pena fazer. E o Rodrigo comentou pra gente que eles vão tentar trazer o ATOM, né, o Brasil, que também é um curso muito bacana, focado em atendimento, em manobras cirúrgicas para cirurgião. Fica de olho, que se sair, vale muito a pena fazer também. E a gente avisa aqui quando esses cursos saírem. Esses são os de capacitação, estrito sensu, para você se capacitar em trauma. E eu vou dar agora outras 2 sugestões, antes de passar para o Guto e para o Adriano falarem dos cursos lato sensu, que são os cursos do IRCAD. A gente da comunidade do Bisturi, da Primedia parceiro IRCAD,
Então, quem é membro da CDB tem desconto nesses cursos, mas vale muito a pena todo mundo conhecer. No IRCAD Barretos, dia 10 de fevereiro agora, daqui um mês, mais ou menos, e dia 18 de agosto, ou seja, daqui 8 meses, vai ter o curso de cirurgia geral laparoscópica para residentes. Modalidade avançada. Eu acho que esse que vale a pena você fazer. Então você aí que é residente, que já tem uma certa mão, sabe montar um equipamento de vídeo, tudo, quer desenvolver algumas habilidades, faz esse curso do IRCAD. Ele é teórico-prático, tem treinamento em aqueles dispositivos de plástico, aqueles Phantom, tem modelo animal, é muito legal. E na unidade IRCAD Rio de Janeiro vai ter o curso de hands-on para residentes de cirurgia. Já vou passar aqui a data para vocês, que é outro curso que também é super interessante de ser feito, para você aí também se capacitar, melhorar a sua mão, suas habilidades, conseguir uma certificação de uma instituição que é muito reconhecida, melhorar seu currículo. Todos esses aí acho que vale muito a pena. Então, ó, no Rio tem o curso avançado de sutura laparoscópica, é dia 4/9, 4 de setembro. Ele é bem legal, você aprende umas manobras de nós, nó intracorpóreo, nó extracorpóreo, diferentes técnicas. É um curso que eu acho que vale bem a pena fazer. Ele complementa o curso de laparoscopia avançada. Se você é fã de hérnia, também tem um curso de cirurgia de parede abdominal minimamente invasiva. Ele é dia 30/10. Quem for seguir aí na área de cirurgia geral, parede, vale muito a pena também fazer. E aí você pode entrar nos sites deles, né? Porque existem vários outros que valem muito a pena ser vistos. No IRCAD Rio de Janeiro, o último do ano é o curso prático em cirurgia geral, que também ensina a mexer em instrumentos, materiais. Ele é dia 3 de dezembro. Faz assim, ó, entra no site do IRCAD, América Latina, Rio de Janeiro e Barretos, dá uma passada nos cursos, dei só umas sugestões dos que eu já fiz que valem muito a pena. Eu acho que seria bem bacana se vocês fizessem. Eu vou aproveitar para falar de um do IRCAD que faz uns 8 anos, sei lá, uns 6 a 8 anos que eu participo, que é o de trauma. Esse de trauma eu não sei se já tem data para esse ano, mas é muito legal para quem tem interesse de seguir nessa área, quer ver um pouco mais de situações que a gente discute, procedimentos cirúrgicos no trauma, procedimentos minimamente invasivos, né, no trauma. Então ele tem uma parte que é minimamente invasiva e uma parte que é cirurgia aberta. É bem legal esse curso aí. Quem tiver interesse também dá uma olhadinha no site, quando sair já aproveita, que é bem bacana. Boa. E você, Flugão, quer sugerir algum? Tem algum aí? Não, cara, eu ia enaltecer o IRCAD. Em termos de habilidades cirúrgicas, o IRCAD desponta demais, viu, cara? É nosso queridinho aí, quase que unânime, né? É um trabalho muito honesto. Muito honesto, muito bem feito e tal. Fora que a comida é maravilhosa, né? Muito bom. Lá comem demais. Mas tem um curso. Eu tava esperando por esse momento. Ah, boa. Ó, eu tô sofrendo de ansiedade, eu tô falando. Vocês estão me deixando com aquela sensação de FOMO, sabe? Fear of Missing Out. Né? Só de curso e congresso eu já fiquei ansioso aqui. Mas tem um que esse não tem como não fazer. Sabe por que não tem como? Primeiro, porque não tem outro igual no Brasil. Nunca vi. Mundo também, nunca vi. Nós lançaremos pela Primed, nosso grupo aqui de trabalho, que é o mesmo grupo do Mania de Cirurgia, da comunidade do Bisturi, um curso muito bacana, que é o que estava faltando para a formação do cirurgião geral do modo que nós acreditamos que um cirurgião geral tem que ser formado. Por quê? Veja, a TLS tem gente muito capacitada dando, o IRCAD, essa parte de habilidade está muito... Mas o que está faltando para esse cirurgião geral ficar assim, ó, top, como diria lá em Recife, topado, e não ter igual capacitação em leitura de artigo científico. E eu não estou falando para vocês curso de estatística, nem curso de metodologia. Porque se hoje você vai ver um curso do mercado, como é que é? Aula 1. Conceitos básicos de metodologia. Aula 2, randomização. Aula 3, estudos prospectivos. Aula 4, estudo... Não é isso. A gente vai lançar final de janeiro, começo de fevereiro, cada hora o Flug fala uma data diferente pra gente, mas a gente... um curso de leituras críticas, cirurgia baseada em evidências. É um curso em que nós vamos pegar o artigo e nós vamos ler literalmente
as principais partes mais importantes do artigo e vamos comentar em voz alta o que nós pensamos enquanto nós lemos. E aí, na sequência, o Carlos comenta, aí o Adriano comenta, aí eu comento, a gente fala pontos fortes, pontos fracos, e vai contextualizando, agora sim, com os conceitos de MBE. Tá? Então é um curso extremamente aplicado na prática, e essa leitura selecionou artigos previamente. Nós vamos fazer a primeira trilha, que é a trilha de leituras críticas em ensaios clínicos randomizados de abdômen agudo inflamatório. Ensaios clínicos randomizados de abdômen agudo inflamatório. E aí eu vou lançar agora para o Guto e para o Adriano comentarem um pouquinho qual que é a ideia do curso, como que vai funcionar as aulas, só para vocês terem uma noção do que a gente preparou para vocês. Carlão, como é que vão ser essas trilhas aí? Então a gente tentou trazer na mesma trilha 3 aspectos que a gente acha fundamental para um estudo, né? Então, quando você pega um artigo científico e você vai ler, você precisa ler ele de forma crítica para saber se a metodologia e os resultados dele são aplicáveis, vamos dizer assim, né? Então, se você tem uma metodologia com resultado que é de fato, você pode considerar como real, que aquilo é reprodutível, é aplicado na sua rotina. Então, a gente faz isso, é a leitura primeiro, e a gente tem 2 suportes diferentes. O primeiro suporte é que a gente grava também vídeos com especialistas em metodologia. E talvez para quem está ouvindo esse episódio que não ouviu o episódio que a gente fez com a doutora Raquel e com o doutor Rafael, pode achar estranho isso, né? Especialista em metodologia. Será que isso existe? Existe? É claro que existe. Assim como sai trabalho toda semana de cirurgia do trauma, e tem um especialista em cirurgia do trauma, sai trabalho toda semana de metodologia, e tem um especialista em metodologia que vai ler isso, que vai se atualizar. Então esse é um profissional extremamente importante. E a opinião desse profissional, ela muitas vezes é focada numa coisa que eu não foco, o Adriano não foca e o Diego não foca, porque nós não somos especialistas em metodologia. Então a gente trouxe esses profissionais para dar esse suporte de metodologia em vídeos separados, também falando desses artigos de cada trilha que a gente tem. E em paralelo com isso, porque a gente pensa, né, na leitura do artigo, na aplicação, na hora que você lê o artigo, você tem que analisar a metodologia que vem junto com esses especialistas, você também tem que analisar a aplicabilidade desse estudo. E para isso a gente chama especialistas cirúrgicos que vivem o tema do artigo no dia a dia. Então vai ter lá, por exemplo, diverticulite aguda, apendicite aguda. Então são pessoas que tratam dessas doenças diariamente, que se atualizam diariamente e que também tentam aplicar essas evidências que estão aparecendo. E aí a gente vai então pegar os conceitos de aplicabilidade e de vida real do cirurgião que vai discutir esses artigos junto com a gente. Então a gente conseguiu criar uma estrutura que é baseada em 3 pilares, né? Na leitura do artigo científico, na discussão metodológica desse artigo mais aprofundada e na discussão da aplicabilidade e da validação externa desse estudo e desses resultados com o especialista cirúrgico. Animal. Então é por isso que a gente está falando que é um curso muito completo e muito, muito prático, né? Ele é muito mão na massa mesmo para todo mundo. Sim. E Flugão, entre os ensaios clínicos em abdômen agudo inflamatório, quais a gente escolheu? Comenta aí só para o pessoal ir vislumbrando o que eles vão encontrar. Os temas tinham que representar a nossa prática assistencial. Então, para tanto, a gente escolheu apendicite, né? O tratamento não operatório de apendicite, a gente escolheu pancreatite, né? Inclusive nas suas formas graves, colecistite, o tratamento minimamente invasivo, entre outros. Lembrando que esse vai ser um primeiro. Diverticulite, nossa, é super importante, né? Inclusive 2 trials sobre diverticulite. E a ideia é fazer essa trilha de abdômen agudo inflamatório, porque tem muitos trials interessantes. E eu particularmente tenho minha análise sobre como o médico, como o cirurgião avança na evidência científica. Primeiro, ele não estuda nada, porque ele não sabe de nada. Né? Ele aprende com que alguém falou alguma coisa para ele. Depois ele vai começar a estudar alguma coisa, ele vai pegar todos os artigos. Os primeiros que aparecerem na PubMed ele vai pegar. Então tem descrição de caso que ele mistura com revisão sistemática, ele acha que é tudo a mesma coisa. Ele leu ali e achou interessante. Depois ele começa a entender que tem uns artigos que tem maior nível de evidência. Ele vai lá, pega um trial, revisão sistemática e tal, e começa a falar para A e B, eu sei que ele aprendeu isso. Depois, né,
ele começa a entender se aquele artigo é mais ou menos bom, alguns critérios que ele aprendeu ali na pós-graduação, doutorado, e aí começa a dissecar melhor esses estudos e falar que os outros não têm valor. E eu acho que nesse curso a gente vai chegar no último grau, porque não importa a conclusão do estudo, a gente nem tá nem aí, não que não tá nem aí, mas você começa a entender como o artigo é construído, e você começa a ver que tem conclusões mais interessantes que a conclusão do autor. Então, não é que o artigo é bom ou ruim, não importa, ele é um modo que você tem para estudar. E como o Guto falou, a gente vai misturar a aplicabilidade, porque tem alguns trials que são bons, mas não necessariamente que eles refletem a prática médica e vice-versa. E tem alguns médicos, às vezes um pouco mais equivocados, que falam: puta, esse artigo é muito ruim, os critérios de inclusão e exclusão não servem para nada, não. Né? Tem muita coisa que você pode aproveitar, a gente vai ensinar você a aprender. Puta, isso aí era o que eu queria ter no meu doutorado e não tive. Muito bom. Então, os Game Changers foram Exatamente. selecionados, a PAC, Chocolate, Diva, Lola, e a gente vai discutir esses estudos aí. Acho que é um curso que vai valer muito a pena ser feito, pelo menos a gente aprendeu muito fazendo o E, curso, né? e lembrando que essa é a primeira trilha só, né? A gente ainda vai ter trilhas de trauma, trilhas de parede abdominal, um monte de coisa interessante para quem quer se atualizar numa gama maior aí de assuntos, né? Boa. E como a gente está falando em cursos, né? Cursos nossos, não dá para deixar de falar para vocês. E aí é um curso um pouquinho mais voltado para residente mesmo, que está começando a carreira, que está no treinamento, que é o nosso curso de drenagem de tórax. A gente tem esse curso aí, acho que é mais ou menos um ano e pouco. E o que a gente traz nesse curso é uma coisa muito parecida com o que a gente fez no curso de MBE, no sentido de a gente se ater muito ao que está publicado na literatura, ao que tem evidência. Então eu gosto de falar desse curso da seguinte maneira: é aquele curso que eu gostaria também de ter feito quando eu estava na residência de drenagem de tórax, porque a quantidade de coisa que a gente aprende, que alguém conta pra gente e que não tem evidência científica nenhuma, absolutamente nenhuma, é absurda. Então a gente foi atrás desses conceitos que são enraizados no ensino cirúrgico, a gente procurou a evidência científica deles e a gente traz aula por aula os principais aspectos da drenagem de tórax, todos baseados em evidência. Então a gente tem preparo do procedimento, indicação de procedimento, como fazer, a gente tem aulas de materiais, aulas de drenagem de tórax guiada por ultrassom, aulas de diagnóstico, o que fazer depois da drenagem. Então um monte de coisa que a gente aprende na residência de orelhada, a gente montou num curso que é baseado em evidência. Então é um guia completo de drenagem de tórax baseado em evidência. Para quem está começando, principalmente nessa trajetória aí, vale muito a pena. E se tem alguém que não é cirurgião... Oi? Esse já tem. Esse já está aí, esse já está disponível. Inclusive, a gente deixa o link aqui na descrição para vocês. Se você é residente de cirurgia, tem que fazer o curso. Se você é residente de medicina intensiva, medicina de emergência, que faz esse tipo de procedimento, aproveita e faz esse curso também, não fica de fora. Agora, se você é aluno de medicina e está querendo também aprender, dá para fazer. Esse curso tem um formato que o aluno de medicina também consegue absorver. Então é um curso bacana porque ele ensina o passo a passo e traz a evidência científica de tudo que a gente faz na drenagem de tórax, é muito legal. Eu me diverti muito fazendo esse curso e aprendi fazendo também, né? O mais legal das coisas que a gente faz é que a gente revê conceito, a gente aprende de novo, é muito legal, cara. Sensacional. Agora chega que esse aqui não é o mania de merchan, não é o mania do de curso cursos. do Guto, do Adriano e do Diego, é o mania de cirurgia, e você quer saber mais coisas fora esses cursos, mas a gente tá falando porque vale a pena, né? Porque a gente porque a gente acredita no produto. Bom, o residente já viajou internacionalmente, foi nos congressos, o cirurgião formado já foi nos congressos nacionais, o aluno já fez os cursos, e agora nós vamos falar de livros. Vamos começar falando de livros de cirurgia. Um bate-bola aí, eu queria que cada um de vocês falasse o melhor livro que acha que um cirurgião tem que ter, e não pode repetir, se um falar tem que passar para o outro. O Flugão começa? Pode ser? Flugão, o livro que todo cirurgião tem que ter e tem que ler. Eu acho que até sei qual que ele vai falar. Ah, tá ali, ó, sabia! Top Knife! Quer comentar brevemente? Curiosamente, podemos ser mal interpretados achando que não tem nível de evidência, porque de fato não tem. Mas, cara, esse livro é uma leitura fácil, gostosa. O cara que
fez esse livro manja pacas, ele vivenciou isso. Então, principalmente para quem está começando e quer se embrenhar, nossa, é muito legal. Ensina, apesar de ser um livro, né, a gente quase não estuda muito sobre livro hoje em dia, ele mostra várias abordagens práticas, manobras, críticas de trauma, ele divide por segmentos, cérebro, torácico. Então, para quem gosta de trauma, esse aqui é um livro, um dos mais gostosos de ler, que traz mais informações para você enfrentar os desafios que certamente você vai encontrar no pronto-socorro. Sensacional. Nós vamos deixar um link de todos os livros que a gente citar aqui na descrição do episódio, para vocês quiserem adquirir, né, na Amazon, tudo. E eu vou até pedir, se vocês adquirirem pelo nosso link, que é um link patrocinado, vocês aceleram o nosso algoritmo. Também a gente agradece, seria bem bacana. Gutão, eu vi que você olhou para trás aí, deu uma procurada. Achou o que você procurava? Eu fiquei pensando aqui, é só um livro, né? Tá, primeiro depois você pode comentar outro. Um livro Então, médico. eu selecionei um muito bom que o pessoal sempre pergunta pra gente, que é esse aqui, ó. Ah, animal, ótimo. Enquanto Esse você aqui- fala dele, eu vou só fechar minha câmera, quem estiver vendo no YouTube, vocês não me verem de bermuda. Eu vou pegar o meu livro enquanto o Guto fala do Kirk. Beleza, não, o Kirk, eu tô falando isso que muita gente pergunta porque a gente recebe muita mensagem no Instagram, e mensagem às vezes até na comunidade, o pessoal perguntando, puxa, por onde que eu estudo técnica cirúrgica? E, putz, tem vários livros de técnica cirúrgica das mais diversas maneiras, né? Mas esse aqui, o Kirk, eu comprei quando eu tava no comecinho da residência, acho que era R1. Cara, eu nunca achei um livro tão legal quanto esse. Ele é muito simples e ele fala das coisas mais simples possíveis. Assim, jeito de pegar na pinça. Esse aí. Fios que você vai escolher. Você sabe que a Fiona, que é essa que você mostrou aí, acho que ela é editora, né, desse livro, a Fiona Mint. Ela. Essa aí, ó, Fiona Mint. Tô mostrando a capa pra quem estiver vendo no YouTube, a capa do livro aqui. Isso, boa. Ela foi professora do curso que eu fiz da Harvard, a Fiona. Ela é de Londres. Muito gente boa essa mulher, manja muito. E aí tem um capítulo também que é legal de falar, quer dizer, tem vários, né? Putz, tem tanto capítulo bacana aqui. Mas ele tem, só para vocês terem uma ideia, é técnica cirúrgica, mas o primeiro capítulo do livro é como lidar com você mesmo. Maravilhoso. E aí o índice dele é tudo assim, como fazer tal coisa, como lidar com não sei o quê. Então tem como lidar com instrumentos, com fios, com dutos e cavidades, com vasos sanguíneos, pele, drenos, infecção. Cara, tem tudo. Esse livro aqui, ó, e ele tem 220 páginas. É muito bom, cara. Olha, eu acho que de técnica, sinceramente, ele não é muito avançado, mas ele, para quem tá começando, dica de ouro esse aí, acho que vale a pena comprar. Eu vou até além, eu acho que quem já tem uma noção, ele é muito bom, porque ele organiza. Eu acho que ele é um livro também que todo cirurgião tem que ter, é sensacional. Você quer dar uma dica do segundo? Você queria aí? Você tem mais um? Eu tenho o tradicional, o classicão aqui, né, que é esse aqui, minha edição é a 7ª, que é o livro do Mattox, que é essa pessoa que o Flug citou como o cara manja muito. É o Kenneth Mattox. e esse livro aqui é, cara, sensacional. Bíblia de cirurgião de trauma, né? Cara, todo mundo tem que ter isso. Inclusive o residente, né? Você vai atuar muito com PS, né? Com pronto-socorro, e vai atender muito trauma. Mesmo que às vezes você não siga na especialidade, mas na área de atuação, né? Mas se você der plantão, você vai pegar um caso de trauma. E aqui tem 3 caras que são mais ou menos de cirurgia do trauma, né? Que é o Kenneth Mattox, o Ernest Moore e o David Feliciano, que infelizmente ano passado faleceu. Mas são 3 caras muito bons. Então, para quem tá na dúvida, não esteja mais. É só comprar esse livro aqui que é muito bom. Bom demais. Qual que é o livro que eu vou subir aqui, hein? Vamos ver se vocês adivinham. Qual que vai ser? Sugestão, Flug? Arrisca, não? Tem que ser médico, não pode ser não médico. Não, é médico. Vou subir. Vou fechar a rodada médica. Qual que é, hein? É algum de cirurgia geral. Surgical Anatomy. Legal. Pra mim, é a melhor coisa que já escreveram pro cirurgião. Eu acho espetacular. Fala. Eu gostei de ver que o seu livro, que você lê tanto esse livro que ele tá até no plástico ainda. Todos os meus livros ficam plastificados, todos. Só para conservar. É claro. Senão pega pó, embolora, pega... Não. Surgical Anatomy. Transtorno obsessivo compulsivo. Com certeza. Scandalax. Mas você que está vendo no YouTube já está vendo, mas quem estiver ouvindo, não é o Scandalax, o Pocket, nem o pequenininho. É o Scandalax,
que tem o subtítulo Bases Anatômicas e Embriológicas da Cirurgia Moderna. É o Scandalax Pai, é o Tratadão. São 2 volumes. Ele é um livro de anatomia cirúrgica, que é completamente diferente do Sobota, do Netter, que é anatomia descritiva. Então o enfoque do Scandalax Anatomia Cirúrgica, o grande, ele tem sempre um histórico das descrições anatômicas, tudo. Depois ele vai comentando, órgão por órgão, das relações anatômicas, o que o cirurgião pode lesar, quais são as principais variações, tem desenho, é espetacular. O capítulo de canal inguinal dele, com as relações de... É maravilhoso, é maravilhoso. Eu não consigo expressar para vocês a completude dele. Não é um livro para quem quer aprender a anatomia cirúrgica de cara. Você não consegue ler e depois tentar aplicar na prática. É o contrário. Você tem que ter visto algumas vezes a prática para com ele você tridimensionalizar o que você viu. Então é um livro para você adquirir na residência, mas ele vai fazer muito sentido quando você for mais velho. Tá? São 2 volumes. Eu acho que é espetacular. Vai estar aí para vocês também na descrição. Boa? Muito bom, sim, muito bom, pô. Acho que é um bom começo, né? Engraçado que ninguém falou nenhum livro de cirurgia mesmo, né? De tipo, de clínica cirúrgica, né? Porque não precisa, é só fazer a CDB que supra essa parte. Fechou, muito bom. Brincadeira, não, tem vários, né? Mas eu acho que esse aí, tanto faz, né? Greenfield, o Sabiston, qual que é o nome do outro lá, famoso também, com S o Schwartz. Schwartz, acho que todos eles se complementam aí, acho que... Sim. Vamos falar de Muito livro bom. não médico? Eu tenho um livro não cirúrgico, mas médico. Muito bom. Então a gente usa ele como ponte para os não médicos. Fala esse Isso. e aí a gente passa para os não médicos. Cara, esse livro aqui é muito legal. É um best-seller chamado Gordura Sem Medo, na Nina. Vendeu muitas cópias e ele quebra muito bem a teoria do dieta de pontos, carboidratos, né? Ele desmistifica a gordura que por décadas nos Estados Unidos, década de 80, ali, 90, foi crucificado, né? Não podia comer gordura. E depois a gente entende que não é bem assim, né? Tem gorduras boas e gorduras ruins. E o vilão acaba sendo o carboidrato refinado, assim, resumindo muito o livro, muito, 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 né? Mas, Boa. cara, isso aqui, para quem gosta de dieta, cirurgia bariátrica, nutrologia, esse aqui é um divisor de águas, tem que ler. Ótimo. Livro Muito de bom. ponte, Gutão, o que você recomenda para alguém ler não médico? É só um? Por enquanto, só um. Putz. Puta, eu vou falar de um, cara, que é do Cal Newport. Eu não sei como que é o nome em português, mas a tradução deve ser alguma coisa do tipo como ser um aluno classe A ou... Eu vou procurando aqui. Cara, esse livro é muito legal. E o Cal Newport, ele tem uma escrita bem fácil, a leitura é muito fácil. Ele tem vários livros. E todos eles são mais ou menos nessa linha de... Quer dizer, todos não, né? Mas pelo menos os que eu li, eles são meio nessa linha de aprendizado, de como você se organiza para aprender melhor. E ele dá várias dicas para isso, inclusive hoje em dia eu uso várias delas, não só de aprendizado em si, mas também de organização do seu dia a dia, assim, como você se organiza, como que você atinge as metas, os deadlines, tudo de uma maneira um pouco mais fácil. Então, eu separei aqui 3 livros, mas já que só pode falar um, eu vou escolher esse aí, se sobrar tempo eu falo dos outros. Fala os outros, criatura. Beleza, aí tem um outro que é da Barbara Oakland, que é sobre aprendizado mesmo. Ela fala sobre os conceitos, né, conceitos de neurologia, de neurolinguística que vão estar associados com o aprendizado das pessoas, como que a gente de fato aprende. Então, ela dá várias dicas e vários métodos para você aprender melhor. Não só aprender o conceito, mas reter esse conceito a longo prazo. E é um livro também bem fácil de ler. Para ser bem sincero, ele é até um livro meio infantilizado, eu achei. Você começa a ler, tem desenho, tem umas coisas, ela usa uma linguagem até meio infantil às vezes. Mas é um livro bem tranquilo de ler, curto pra caramba, e acho que ele é bem bacana. E por fim, um dos meus... Qual é o nome dele? Esse chama Learning How to Learn.
Deve ser Aprendendo a Arte de Aprender, alguma coisa assim. Boa. E por fim, eu tenho um queridinho, aqui tenho outros para citar, mas um queridinho meu aqui é o... Puta, eu não sei em português também, mas se chama, em inglês é Never Split the Difference, que é do Chris Voss, aquele antigo negociador do FBI. E ele é um livro sobre negociação, mas não é negociação empresarial, né? É uma leitura gostosa também e fácil sobre negociação do dia a dia, assim, de vida, da sua vida. Então ele dá exemplos de como você, não só como você negocia as coisas, mas como você se relaciona com outras pessoas de forma melhor. Então tem muita dica bacana, é muito fácil de digerir e é muito fácil de aplicar no dia a dia, inclusive. Então fica essa dica desses 3 livros para vocês. Sensacional, link dos 3 separados para constarem no episódio, para vocês aí acessarem. E você, Diegão? Vou sair um pouquinho da parte mais técnica, assim, soft skill, vou trazer uma literatura, um romance. Tem um livro que ele não é muito conhecido no meio literário brasileiro, é uma pena, porque acaba que o que define o que é conhecido ou não no meio literário brasileiro é o que cai no vestibular, né? Acaba que as pessoas conhecem mais esse meio aí. É um livro que chama O Feijão e o Sonho. É de um escritor brasileiro chamado Orígenes Lessa. Orígenes Lessa. E é um clássico da literatura nacional, infelizmente pouquíssimo divulgado, e em que é um indivíduo que ele é poeta, ele escreve poemas, porém ele tem uma situação financeira ruim, tem uma esposa, tem filhos, e constantemente a esposa o cobra, e os filhos, e ele próprio, que ele de alguma forma traga dinheiro, que não dá para ele ficar só escrevendo poesia, que não consegue publicar, que não consegue escrever. E aí o livro é o conflito dele entre ir atrás do que ele sonha e tentar ser um poeta, ou ir atrás do feijão, né, que é o trocadilho, para que ele consiga sustentar a si próprio e a sua família. São diálogos espetaculares, são muito bem escritos, e no final o que você leva de aprendizado é exatamente como lidar com esse conflito que vai aparecer na vida de todo mundo, que vai surgir um momento que você tem que escolher entre aquilo que você sonha, deseja, planeja, almeja, mas que talvez não tenha nenhuma expectativa de trazer algum retorno, ou você ir para o mais concreto, mais provável, mais seguro, mas abrindo mão de alguma coisa que você planejou. E a sacada final do livro é espetacular. Vale muito a pena ler. Não vai contar, pô. Curtinho, fino. E por que eu acho importante resgatar a literatura, né? Isso aí quem estuda exatamente o que você falou, né, Gotô? É como aprender aprendendo, tudo. Existe um conjunto de conhecimentos que são conhecimentos que a gente retira de vivências e experiências, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe o que seria saudade de pai e mãe, mas ninguém sabe o que é saudade de pai e mãe quem ainda não perdeu pai e mãe, por exemplo. O jeito que nós, que temos pais vivos, usamos a expressão saudade de pai e mãe é completamente diferente da pessoa que já perdeu isso. Isso vale para todos os outros sentimentos, né? Medo de morte, abandono, sensação de saudade de alguém, etc, etc. A única forma, sem ser a vivida, de você chegar mais próximo desses sentimentos é mediante um clássico. Então, se você conseguir ler um bom clássico, mas aí tem que ser um clássico escrito por um gênio da literatura, um Dostoiévski, um Machado de Assis, um Orígenes Lessa, tal, é a forma mais próxima de você vivenciar como se fosse com você aquele sentimento. E aí, ao final do livro, você acabou de ganhar um packzinho de sentimentos, de empatia, de conhecimentos, de ser um ser humano melhor, que você vai poder reutilizar na sua vida em situações semelhantes àquela. Você não vai precisar esperar passar por aquilo para ganhar aquele conhecimento. Infelizmente, isso foi meio abandonado, né, dos últimos anos para cá, né? Então, eu acho que Orígenes Lessa, para quem está começando o ano e vai ter que decidir a vida, O Feijão e o Sonho, espetacular. Olha só, para que você acabou de me lembrar de uma coisa que eu não tinha pensado em falar hoje aqui, mas eu vou falar, porque esse aqui é o Mania de Cirurgia, e esse podcast, ele é totalmente sem script. Para quem não nos conhece ainda, ele é totalmente sem script. Mas isso que o Diego falou agora me lembrou que tem um artigo no nosso blog, no canal lá no nosso site, que o Diego fala algumas coisas sobre isso também. Ele que escreveu junto com o professor seu de filosofia, não foi isso, Diego? E
E aí esse texto, ele fala um pouco sobre isso, mas ele fala mais, assim, ele fala sobre isso, mas voltado para a ideia também da arte da medicina. Então, para quem gosta dessa parte filosófica, meio história, para quem está ouvindo o Mania de Cirurgia e gostaria muito que isso aqui fosse uma Mania de Filosofia, cabe muito você ir para o nosso blog e ler esse texto do Diego Adão com o professor dele de filosofia, que aí sim é uma chuveirada de filosofia para quem gosta. É o professor Joel Gracioso, ele é filósofo formado pela USP e especialista em medievo, em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Legal. E esse negócio que você falou, esse livro que você falou do Feijão e Sonho, ele é uma ficção, né? Assim, é um negócio, não é baseado em história, em fatos reais, Não, né? não, ele é ficção. Legal, cara. Pô, vou ler esse aí, nunca li. Talvez o Orígenes tenha conhecido alguém que tivesse vivido aquilo, eventualmente tem muito da autobiografia, né, do próprio Sim. autor, né, ele acaba se põe um pouquinho, mas a princípio, até onde eu sei, o personagem do livro, ele não corresponde a nenhum outro da vida real, não é uma biografia, nenhum... Posso dar uma sugestão de mais um então, já que falou esse? Claro. Tá. Talvez o maior nome da literatura brasileira seja Machado de Assis, talvez não, é Machado de Assis, não há dúvida nenhuma. Mas tipo, o Machado, ele é o Pelé do... é o Ayrton Senna, né? Não tem um segundo lugar. Ele é tão bom que o segundo lugar tá vago, o terceiro lugar tá vago, o quarto tá vago, aí tem o quinto, né? Aí surge o quinto. Pra vocês terem uma ideia, Machado disputa posições com Cervantes, com Dostoiévski. É muito bom. Mas aí eu vou dar uma sugestão de um outro, né? Vou fazer do segundo escalão, já que o Machado tá sozinho. Graciliano Ramos. Todo mundo conhece Vidas Secas, acho que é uma grande obra, sem dúvida nenhuma, mas na minha opinião não é o melhor livro dele. O Graciliano Ramos tem um livro chamado São Bernardo, que é uma brochurinha de 119 páginas, que é a história de um fazendeiro que ele tem que lidar com os empregados da fazenda, com o governo, com a esposa, filho, tudo. Só que ele é um cara muito bronco, né? Ele é muito assim, não teve formação nenhuma, tudo. Então o livro é o constante conflito dele tentando ser gente. Porque, cara, ele é um cavalo, ele é grosso, ele é ticão, e ele faz tudo errado, e ele vai começando a colher os problemas de fazer isso, né? E é uma tentativa de tentar melhorar como pessoa, tudo. Não vou comentar o final, mas vale muito a pena. Chama São Bernardo. São Bernardo é o nome da fazenda que ele arrenda, e vale muito a pena. É um dos primeiros livros que o Graciliano publica, né? É antes de Vidas Secas, mas ainda é antes de Angústia, né? Que depois vai ser a grande obra-prima dele também, pós-Vidas Secas. E o Graciliano é um escritor maravilhoso. Ele escreve, ele vai colocando a prosa e no meio ele coloca uma ou duas frases de diálogo só, né? Aí ele continua uma ou duas frases de diálogo. Então é bem agradável de ler. E só uma curiosidade sobre ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, né? Lá em Alagoas. E ele fazia relatórios para o governo tão bem feitos, que chamou a atenção do pessoal do Rio de Janeiro. Mas quem que escreve esses relatórios? Um tal de Graciliano Ramos. Aí dizem que não sabe se foi Jorge Amado, alguém, José Alencar, tem um monte de dúvida lá, manda uma carta para ele, fala, olha, você não tem nenhum romance aí que você escreve tão bem. Aí ele saca, Vidas Secas, eu tenho na minha gaveta, tá aqui, ó. Caramba. Claro, deve ter muito folclore em torno dessa história, mas foi nesse nível, ele foi descoberto por conta, ele escreve alguns contos quando ele é criança, mas foi descoberto por causa dos relatórios técnicos que ele fazia de tão bem escritos que eram. Então ficou legal. Feijão e o Sonho, Orígenes Lessa e Graciliano Ramos, São Bernardo. Muito bom. Para você que está ouvindo o episódio até agora, e eu tenho certeza que todos vocês estão, vejam que a gente dá aqui dicas técnicas, né, livros médicos, etc., congressos, mas a gente também, nosso coração não é de pedra, a gente também dá dicas aqui para vocês, assim, lerem e se desenvolverem como seres humanos também, não só como médicos, né, mas como seres humanos em sua essência. Então, esse tipo de dica não é para ser descreditada no sentido de que, eu não vou ver isso aqui, vou ficar só estudando medicina. Não, calma. Você vai fazer sua residência, vai fazer suas coisas, mas você precisa se desenvolver em outras esferas da vida que não seja só medicina. E por isso que a gente também vai aproveitar esse episódio para falar para vocês de mais duas coisas. Primeiro, a gente vai falar rapidamente sobre dicas de investimento. Olha só, parece meio bizarro, mas a gente vai dar umas dicas para vocês e vai te direcionar para uma fonte boa. E por fim, e eu vou deixar isso para o fim porque é o que todo mundo deve estar esperando, a gente vai dar para vocês dicas de estudo.
como você vai estudar na sua residência nesse começo de ano, e se você já é formado, como que você vai fazer para ficar atualizado e para se manter sempre ativo na parte de estudos de cirurgia. Então, Flugão e Diegão, querem começar com a parte de investimento aí? Vamos. Você lembra o nome do podcast que a gente falou um pouco sobre investimentos? Lembro, é o episódio número 107, Vida de Residente, parte 2, se eu não me engano, financeiro. Finanças. Cara, o finanças tem que tomar muito cuidado, porque nunca é um grau de recomendação de investimento. E sobre investimento tem 1 milhão de podcasts, livros que vocês possam imaginar, né? Então, nunca vai ter um investimento bom para alguém. Tem alguém no momento da vida, então se você é novo, se você é velho, o quanto você quer tomar de risco. No final, o investimento é sempre o quanto de risco você está aberto a tomar. E, de um modo geral, o investimento não deve seguir um fluxo. Ah, a Selic está alta, o dólar está baixo, o Bitcoin está alto, o Bitcoin está baixo. A maior parte dos grandes investidores não atuam em momentum, né? Eles atuam em diretrizes, em padrões, de acordo com quanto que a pessoa quer ter de risco, qual que é a idade dela, entre esses perfis. E médico geralmente é muito suscetível a isso. Ele sente que uma taxa de juros está baixa ou alta, então é hora de investir nesse ativo, naquele outro, um dólar. E como a gente não consegue seguir esse mundo frenético dos investimentos, e por vezes muito pernicioso, ou você segue essa uma carreira, ou você simplesmente investe em alguma coisa para você ter uma aposentadoria melhor. E entendo que quem está ouvindo esse podcast geralmente já está bem na frente dos demais e se preocupa muito em fazer uma boa cirurgia. Então, não se preocupe muito com isso, faça um investimento o mais seguro possível, né? Você tem que se arriscar um pouco, mas não muito, porque o melhor negócio de investimento é o seu próprio e sempre será o seu próprio negócio. Sempre, sempre, sempre. Boa. Muito bom. E você, Diegão? Vou dar uma dica sugestão aí? pessoal. Comprem Bitcoin. Arrisca comprar os primeiros R$ 1.000 em Bitcoins. Eu acho que não vai fazer mal para você. Você vai entrar na sua Apple Store, na sua Google Play, você vai baixar um aplicativo chamado, vou falar como é que se escreve, Binance. 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 É uma corretora de Bitcoins. Você faz sua conta lá, pega R$ 1.000 da sua conta corrente no banco, transfere para essa corretora e compra seus primeiros Bitcoins. Para você perder o medo. Um valor que você não tem medo de perder. Depois que você vir ao longo dos próximos meses, esses seus R$ 1.000 virando R$ 5.000, você vai ficar confiante. Aí a gente aprende a transferir ele para uma carteira, que você vai ter 24 palavras lá, num pendrivezinho, só você acessa aquilo, tá tranquilo. Então eu acho que é o futuro, tudo caminha para isso. Não acho que você tem que colocar toda a sua grana em Bitcoin de forma nenhuma, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que vale a pena você experimentar para perder o medo. As grandes companhias estão fazendo, a gente viu o efeito que aconteceu na moeda quando o Donald Trump fez todos os seus comentários, né? Praticamente explodiu o Bitcoin. Então, e eu tinha muito medo, porque a gente não sabe o que é, não é palpável tudo, mas depois você começa a fazer, você perde o medo. Então, começa comprando com uma corredora, uma carteira quente, faz lá só para você sentir. Depois você vai aprendendo, vai estudando, vendo vídeo no YouTube. Minha dica de investimento para 2025 é comprem Bitcoin. Muito Pessoal, boa. isso é só uma opinião, não é um grau de recomendação, é só Claro, para não, vocês claro se que não. exporem a isso, pelo amor de Deus, não levem isso É, ao pé da letra. E para quem tá ouvindo, aliás, para quem tá vendo no YouTube, se o grau de recomendação do Adriano e do Diego for correspondente com a capacidade de enquadramento deles no vídeo, vocês já sabem que é duvidoso, né? Porque eles gostam de ficar de lado, assim, eles ficam só na lateral. É engraçado isso, né? Eu não sei por que vocês fazem isso. Mas tudo bem. Eu não vou dar dica de investimento. Inclusive, eu até me arrependi de ter falado isso no começo. Mas eu vou dar uma dica de planejamento financeiro. É diferente. Que é coisas básicas que ninguém nunca me falou isso. E o dia que eu fiz mudou completamente minha vida. Que foi, primeiro, abra uma conta numa corretora. Não deixe seu dinheiro na conta corrente do banco e não invista nas coisas que tem dentro do banco. Geralmente, o das corretoras é um pouco melhor. E a segunda dica, que eu acho que é mais valiosa ainda, é você fazer o seu planejamento financeiro na sua casa. Abra uma planilha de Excel, lista os seus gastos, lista os seus ganhos, começa a calcular, vê o que você está gastando, vê o que você está ganhando, você vai ver a quantidade de besteira que a gente
gasta dinheiro, cara. Você vai cortar uma parte das suas assinaturas, um monte de coisa que você às vezes até esquece que está no cartão de crédito. Faça esse negócio aí, meu, é muito simples, planilha de Excel, e depois você vai fazer isso pro resto da sua vida. Você vai ver que vai valer muito a pena. Cara, brilhante, Guto. Essa é uma melhor recomendação que alguém pode dar, é saber para onde o dinheiro tá indo. Ainda mais quando você é casado e tem filhos. Cara, o dinheiro vai para tudo quanto é lugar, menos para o lugar que você queria que ele fosse. Só para finalizar, mais um livro, então, sobre finanças. Ó, esse livro aqui é um clássico, outro best-seller, Nicholas Taleb, Antifrágil. Ele diz uma das estratégias possíveis que você pode seguir sobre investimentos, né? No caso, a estratégia dele de antifragilidade, ele aposta a favor do cisne negro. Então ele espera que o mercado quebre, porque é nessa hora que você vai ter grande oportunidade de lucros, né? É só uma das estratégias que você pode ter, mas ele mistura, Diego, ele mistura conceitos de estoicismo, cara, ele flerta sobre mitologia romana, é bem interessante, cara, é Tava gostoso de ler. demorando. Dá uma dica de livro estoico aí. Putz, livro estoque, a arte de viver, né, cara? Epíteto é animal. Facinho, facinho de ler, né? Meditações do Marco Aurélio é meio chato, mas a arte de viver é muito legal, muito legal. Eu recomendo muito, mudou minha vida em termos de aceitação da morte, do como você lida com o revés, né? Aceitar seu destino. Alguns conceitos clássicos do estoicismo dá para ter uma bela iniciação lá, né? É uma das linhas, né? Tem várias, mas eu acho que no mundo que a gente tá vendo tanto conflito com guerra, ela é bem oportuna, viu, cara? Bem oportuna mesmo. Boa. Legal, muito bom. Para finalizar, dicas de estudos para 2025, Diego Adão, Adriano Flug. Pra prova de residência? Não, para estudar para Pra tudo. vida, para qualquer coisa. Pra residência tem que fazer prova onde você vai prestar. Isso aí é qualquer, não posso falar palavrões, né? Qualquer pessoa sabe, vai. Mas Fazer agora, prova, você diz fazer as questões das provas que o cara quer prestar, é isso? concurso, né? O Questões CBC, passadas. tem que estudar as provas do CBC. Provas da Unifesp, estudar as provas da Unifesp. Da USP, não, e assim por diante. É o melhor jeito, porque quem faz a prova geralmente faz do mesmo jeito, né? É difícil alguém fazer a prova mudar o jeito de fazer a prova, né? Sendo certo ou sendo errado, né? E por fim, para estudar para a vida, cara, é que a gente tem um viés de conflito muito grande aqui, né? Mas para aprender, nossa comunidade do bisturi é animal, cara. Não só impactou muito, a gente tem uns depoimentos dos participantes, dos nossos colegas. Ah, mas mudou o meu modo de ver. Você aprende muito junto. Aquela coisa que você falou, Guto. Você vai dando aula e você vai aprendendo junto, né, cara? Você vai refinando, você vai conversar. A medicina e a cirurgia é muito dinâmica, né? Um conceito do ano passado já não é mais, né? A gente acabou de falar Uhum. sobre uma técnica nova de gastropexia na hernia de hiato, né? Puta, cara, toda hora aparece uma coisa nova, e aí um vai discutindo com o outro, aí na comunidade o cara já pega o artigo, já quer ler, já critica, já fala, é muito legal. Você aprende muito com os outros, né? Uhum. Como o Diego falou, você pode aprender emoções, empatias através de um livro de romance, mas na comunidade você aprende com experiências do outro. O cara fala, olha, eu fiz assim, eu operei, fez daquele jeito, é muito real, muito dinâmico, né? Você não vai lá num Sim, congresso uma vez por ano, você aprende ali todo dia. muito bom. Boa. Você, Diegão. Eu vou reforçar o que o Flug falou e vou dar um motivo e vou juntar com uma dica. Eu acho que a forma que a gente melhor aprende um assunto, uma arte, uma técnica, no caso que a gente está falando de cirurgia geral, é quando você é exposto pelo mesmo tema sobre diferentes modalidades de forma de aprendizado e em diferentes momentos. Então, por exemplo, não adianta você aprender, vou pegar um exemplo hérnia. Vou aprender hérnia só vendo aula de hérnia, você não aprende. Vou só ler livro de hérnia, você não aprende. Quando que você aprende hérnia para valer? Quando você vê uma aula, aí você lê um artigo, aí você discute com alguém, aí você opera um caso, aí você ouve um podcast do assunto, aí você vai numa apresentação de congresso, depois você revê uma aula teórica. Então, a mente, o aprendizado da mente é que nem músculo. Se você fizer o mesmo exercício para o mesmo grupo muscular, não aprende, ele vicia naquilo. Então você tem que dar estímulos repetidos, de diferentes ângulos e diferentes movimentos, para que aquele músculo estresse e cresça. Conhecimento é a mesma coisa. E a comunidade do bisturi, ela tem essa vantagem, porque a gente tem o artigo, a aula, o debate, o áudio, o videopaper. Então a gente montou algo baseado no que nós acreditamos. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, seria essa: entrem para a comunidade do bisturi,
Abriremos vagas logo, fevereiro tá aí para abrir já vagas novas. Mas caso você não queira entrar ou já participe tudo, e você queira uma dica para sua vida de estudos, essa eu acho que é a dica mais interessante. Você vê algo na prática, ou seja, tem contexto, você viu. Aí você tenta ler um artigo daquilo, assistir a uma aula, ouvir um episódio de podcast, procura um vídeo no YouTube, procura um post no TikTok, no Instagram, volta pro artigo, e igual o músculo, na semana que vem, talvez no mês que vem, né? A periodicidade não é a mesma, você tem que voltar naquele assunto, e depois voltar naquele assunto, e vai. Se tudo isso for com personal, melhor ainda, né? Sai muito melhor. No caso, a CDB é o seu personal de conteúdos cirúrgicos. Cara, é que você falou rapidinho, mas talvez não deu o mérito que precisa. Cara, precisa voltar. A maior parte dos residentes, ou esses perfilzinhos dessas pessoas no Instagram, né, que falam, Você tá dividem. querendo cancelar a gente, né? Mas Segunda eu que não você bate cancelei, eu na não trave, né? cancelei. Segunda que você bate na trave. Que mostra apendicite, diverticulite, não sei o que, né? Cara, tem que voltar. Então, o ensino ele é pendular, assim, tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Você faz só uma sequência de vários capítulos de algum sistema, no final você já esqueceu do início, é uma porcaria. O Exato. pior jeito que tem é dividir em tópicozinhos coloridos com purpurina e outras coisas aí. Caneta marca-texto. É. Postinho E de- a dica que eu ia agregar nisso é faça atividade física, né? Não existe mente saudável com corpo doente. Falo isso por experiência própria. Durante minha residência eu dei um enfoque muito grande em estudo. Cheguei a pesar 130 quilos. Olha eu fazendo um momento autoajuda aqui, né? Tipo um É mais pro testemunho. Flug aqui, né? É. Passou raspando, hein? E eu vejo hoje o quanto fez falta a atividade física na minha vida. Vou fazer um comentário que o Flug vai curtir. O Platão, né? O Platão, Flug, acho que eu já comentei com você, ele não chamava Platão, né? O filósofo, né? O maior de todos. Ele chamava Aristócles. Platão era um apelido de costas largas. Platão em grego é costas largas, tronco largo, tronco grande. Por quê? Porque o bicho era gigantesco, campeão de wrestling, não chamava wrestling na época, mas era campeão de luta romana, né? Greco-romano. E na República, no livro A Politeia, a República, que é o maior livro do Platão, ele dá dicas de como você ser uma pessoa justa, uma boa pessoa. E ele fala que tem que ter atividade física todos os dias. Então, se o cara lá atrás sabia isso, e hoje a gente vê a importância, tenta colocar na tua rotina aí. Eu sei que nem sempre é fácil, mas procura uma academia que você goste, um personal que possa ir no seu prédio, ou um esporte que te agrade, que tem alguma coisa na natação perto da sua casa. Eu faço boxe, o professor vem aqui, eu vou lá na academia. Então, encontre alguma coisa que te estimule, que seja lúdico, agradável e que você consiga colocar seu corpo em movimento. Tucídides tem uma frase muito legal. Ele fala que, como é que era? Eu posso estar confundindo algumas coisas, mas era mais ou menos assim a ideia. Se seu Tucídides, Tucídides, a se guerra o do seu, Peloponeso. isso mesmo. Nossa, não é? Se o seu país for governado por sábios que não fazem atividade física, será governado por covardes. E se for governado por guerreiros, né, será governado por anencéfalos que vai destruir tudo. Então você tem que ter o casamento de ambos os corpos, né, a mente e o corpo. Boa. Legal. Você sabe que esse negócio que você falou, Digão, de você ter várias frentes de um mesmo assunto, isso aí tá no livro da Barbara Oakland que eu falei. Isso aí é uma técnica de aprendizado que chama intercalamento. Em português, eu acho que a tradução para o português é intercalamento, mas é quando você observa o mesmo conteúdo de perspectivas diferentes. É como se você começa a estudar a hérnia sobre epidemiologia e terminou o capítulo de hérnia. Quando você vai atender um paciente que tem hérnia, você não vê da mesma forma, você não vai ver epidemiologia, não sei o quê. Você vai examinar, vai identificar um abaulamento e vai falar, será que isso aqui é uma hérnia? E aí você às vezes faz isso retrospectivamente. Bom, deixa eu ver, um paciente assim, assado, epidemiologicamente é compatível, o exame físico é compatível. Então você começa a criar uma rede de informações que entra um pouquinho no que o Flug falou, não é uma coisa linear, né? Você não aprende o negócio de forma linear, você aprende ramificações disso, né? Chega uma hora que está tudo meio interconectado e você consegue traduzir isso para a sua prática cirúrgica
a vivência e o aprendizado dessa forma. Por isso que é tão importante você ver diferentes perspectivas de um mesmo assunto. Às vezes, diferentes opiniões de pessoas que lidam com aquilo diariamente, artigos que falam coisas controversas, vídeos, alguma leitura diferente. Então é importante isso aí, né? Assim, eu corroboro com tudo que vocês falaram e acho que dentro da estratégia do estudo, não só o intercalamento, mas isso que vocês falaram de você rever aquilo que você estudou, isso também é importante, e a própria Barbara Oakland fala isso no livro dela. Você tem que sempre... a gente tem uma capacidade limitada de retenção. Quanto mais você rever o assunto, maior a sua capacidade de retenção daquela informação. Então, se você só vê uma vez, acabou. Eu lembro que, olha as doideiras que eu fazia. Teve uma época que eu estava aprendendo alemão. Toda vez que eu saía da aula de alemão, eu voltava de carro para minha casa e ficava reverberando na minha cabeça a aula, para aquilo dar uma fixada melhor, sabe? E a gente faz isso o tempo todo e às vezes não percebe, mas, por exemplo, por que o estudo baseado em questões de prova, por exemplo, por que ele dá tão certo? Porque você fica respondendo, você pega uma prova e responde ela inteira, acabou. Quando você vai fazer uma outra prova, ela vai, de uma certa maneira, pegar os mesmos elementos, os mesmos assuntos, sob perspectivas diferentes, e você vai rever o assunto que você estava estudando há pouco tempo. Então, por isso que eu falo, tudo que está naquele livro da Barbara Oakland é o que faz sentido para você aprender como é que faz para estudar. É só isso, não tem muito segredo. Você precisa seguir essas maneiras de aprendizado, né? Maneiras de facilitar o aprendizado e a retenção. E uma coisa que aconteceu comigo, por causa das provas da revalidação do diploma nos Estados Unidos, é que o meu estudo foi 100% baseado em questões, era só banco de questões, revendo matéria, lê o negócio de novo, erra um negócio que tinha acertado antes, depois acerta o que tinha errado, e isso vai criando essa rede esse entrelaçamento, né? E o próprio intercalamento das informações. E eu aprendi a usar, na verdade, um software que chama Anki. Ele é bem famoso, não sei se vocês já ouviram falar, mas o pessoal que estuda para as provas usa muito. E ele é justamente um aplicativo de lembrança. Toda hora ele te dá informação em tempos diferentes. Quanto mais você acerta aquela pergunta em menos tempo, mais longe ele joga essa informação de novo. Então eu respondo o negócio, se eu respondi rápido e certo, eu vou ver isso aí daqui a uma semana, só daqui a um mês, 5 meses e por aí vai aumentando. Porque quanto mais você relembra as coisas, mais espaçado você pode ter, né? É o ensino espaçado, eles chamam, né? Mais espaçado pode ficar o seu relembrar aquele assunto, porque você está cada vez fixando isso cada vez mais. Então o Anki é um negócio que me ajudou muito para isso. E, de novo, nessa ideia das questões, para ser bem sincero, o melhor de tudo seria você estudar com questões abertas, não com questões de múltipla escolha. Porque quando você tem que caçar a informação que está em algum lugar na sua cabeça, e isso também está no livro da Barbara Oakland, você garante, você reforça muito mais essa rede neural que vai te dar a capacidade de retenção da informação. Então, o ideal, na minha opinião, seria você intercalar as duas coisas, você ter questões dissertativas e questões de múltipla escolha, mas focar o seu estudo aí para a sua vida acadêmica, né? Não só na residência, mas depois focar nesse tipo de coisa, em recuperação de informações baseado em questões. E é por isso que eu acho que nesse sentido a CDB vai bem também, porque a gente revê assuntos que são discutidos, sempre está discutindo um assunto diferente, sempre está mandando uma informação nova, um resumo de um artigo novo, que já discutiu alguma coisa, que muda um conceito, que dá uma perspectiva diferente. Então é por isso que a coisa funciona tão bem, né? E eu acho que quem está na residência também e quem está na vida fora, se você não seguir esse padrão de atualização e de aprendizado, fica muito mais difícil você reter informações e você conseguir raciocinar em cima de informações novas. Né? Boa, excelente. Para encerrar, rodada final. O que os senhores planejaram para a própria vida em 2025? Guto, o que tem que acontecer em 2025 para você? Para mim? É. Putz, eu apliquei para um Clinical Fellow, né? Então, para mim, em 2025, eu tenho que ser aceito nesse negócio para poder ir para lá fazer. Ótimo. Flugão?
Cara, eu quero que a minha vida seja exatamente como ela é. Eu tô muito feliz com ela, de verdade, cara. Se tudo que eu tiver continuar tendo, tô realizado. Ótimo, excelente. Flugão sempre estoico, né? Aceitando tudo. E você, Eu, eu, Diegão? eu me programei para conseguir ir à missa, cara, uma vez por semana. Tava muito afastado e eu consegui na sexta. Sexta de manhã eu consigo ir. Já comecei Legal. a ir, parou agora, porque, né, tá na época do advento, tudo, é bem diferente. Mas esse é meu plano 2025, conseguir cumprir isso daí. Muito bom. E olha só, aproveitando que a gente está nesse clima, né? Para você que está ouvindo o nosso podcast, não esquece de deixar um comentário para a gente aqui com o Boa. seu plano de 2025. O que você está querendo fazer em 2025 que não pode deixar de fazer. E mais, comenta para a gente também aí embaixo qual das nossas dicas para você foi a mais importante. O que você estava precisando mais nessa fase inicial agora em janeiro de 2025 para você poder decolar na sua carreira, na sua profissão, na sua vida pessoal. Então comenta aí embaixo para a gente saber se as dicas estão sendo boas para vocês também. Excelente, senhores. 2025 começou, senhores. Começou. É isso aí, Flugão, Diegão. Senhores, mais um episódio, primeiro de 2025. Muito obrigado aos senhores por tudo que aconteceu no ano passado, em 2024, e eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto foi 2024, vai ser 2025, e quiçá até melhor. Então, agradeço mais uma vez, não só vocês dois, malucos, mas também todos os maníacos que estão ouvindo a gente aqui no podcast e que vão continuar com a gente nesse ano de 2025 no seu congresso semanal de cirurgia. Muito bom. Adeus. Adiós, senhores.